Fox fechou a rodada de número 29 do Campeonato Brasileiro. O Santos empatou com o Sport, tinha chance de diminuir a distância para o Corinthians. Essa distância era de 10 pontos, poderia ser para 7, mas o Santos ficou no empate e 9 pontos separam, então, o Santos do líder Corinthians. Na Ilha do Urubu, o Flamengo venceu o Bahia por 4-1. Nesse momento, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, está falando. Nos dificultou, mas no final a gente conseguiu essa vitória, né, para deixar a gente feliz. Estamos todos felizes, o Miguel está feliz também, tenho certeza. Com certeza, presidente. E o Diego também está muito feliz, né? Ele que tinha perdido aquela cobrança de pênalti no final da Copa do Brasil, teve hoje a oportunidade de enfrentar de novo essa situação, converter o dele, ser aplaudido pela torcida e ainda fazer mais um gol de bola rolando. O Diego é um atleta excepcional, né, uma figura humana excepcional, é exemplo para todos os jogadores, para os mais jovens principalmente, né, e ele soube extrair aí da dificuldade, né, força para nos ajudar a transformar a vitória em goleada. O técnico Reinaldo Rueda tinha dito em coletiva antes da partida que o cálculo dele seriam 10 vitórias nos próximos 10 jogos. Esse é o pensamento do Flamengo como um todo? Não pode ser diferente, né? O Flamengo tem a obrigação de jogar todos os jogos para vencer. Se faltam 10, agora faltam 9, então o nosso objetivo é ganhar 9. Se nós vamos conseguir, outra conversa. Mas que a gente vai lutar muito, que nós vamos nos esforçar, a torcida pode ter certeza disso, sem a menor dúvida. Presidente, aproveitando sua presença aqui para a gente falar sobre a alteração do local do clássico contra o Vasco, a CBF hoje divulgou essa mudança, disse que acatou uma recomendação da Polícia Militar. O Flamengo soltou uma nota se manifestando, levantando alguns pontos. Queria ouvir o senhor em relação a isso, por favor. Nós estamos muito... estamos lamentando muito, né, essa decisão. O Flamengo é o único clube que não tem direito de mandar os seus jogos nos seus estádios, né? Então foi marcado Flamengo e Vasco por um estádio que não é do Flamengo. Nós jogamos no primeiro turno no campo do Vasco, no segundo turno o jogo vai ser campo neutro, né? Além disso tem toda a questão econômica também, né? Jogar no Maracanã, a gente sabe que as taxas são extorsivas e eu queria saber quem é que vai pagar essa conta. Eu não veria problema nenhum a gente fazer o Flamengo e Vasco aqui na ilha, né? Questão de planejar, o Flamengo e Palmeiras nós fizemos aqui, todo mundo disse que seria problemático, mas graças aí ao planejamento do policiamento, né, e a colaboração do Flamengo também correu tudo bem. Não vejo por que seria diferente no jogo Flamengo e Vasco. Eu lembro até que ano passado, quando o Botafogo administrava aqui o estádio da Ilha, houve um Botafogo e Flamengo aqui, né, o Botafogo como mandante e o Flamengo foi obrigado a jogar e veio normalmente. Por que na hora de Flamengo ser um mandante, né, o Flamengo que nunca cria caso, que não é culpado de nenhuma dessas confusões que estão acontecendo por aí, né, por que nós é que somos penalizados? Tem alguma possibilidade de reverter isso, presidente? Olha, não depende do Flamengo marcar, foi marcado para a CBF. A CBF organiza o campeonato. Se ela mandasse a gente jogar em Los Lares, nós teríamos que jogar em Los Lares. Está mandando jogar no Maracanã. Né? O que nos cabe agora é só lamentar a injustiça e o tratamento desigual que está acontecendo entre os clubes disputantes do campeonato. Se falar das contas, o Flamengo pensa em pedir alguma coisa para a CBF, pedir uma ajuda, alguma taxa, tirar alguma taxa, já que foi a CBF que decidiu? Eu acho que o ideal seria as coisas acontecerem da maneira que estavam programadas, a gente fazer o jogo, né, onde fosse interessante para o Flamengo. Esse estádio aqui é um estádio que tem todas as licenças, que foi aprovado pela própria CBF, pelos bombeiros, pela polícia, nunca aconteceu nenhum problema aqui, então eu não vejo razão para que o desejo do Flamengo de mandar o seu jogo aqui não seja respeitado. Aí falando por aqui, o presidente do Flamengo lamentando bastante a transferência do jogo da Ilha do Urubu para o Maracanã, o jogo contra o Vasco. Tá certo, Álvaro, esse é um assunto muito polêmico. O Flamengo tem um mando de campo, queria jogar aí na Ilha do Urubu, reformou o estádio, a polícia do Rio de Janeiro indicou o Maracanã, proibiu o jogo na ilha e recomendou o Maracanã. Essa partida vai ser no Maracanã, Quesada. Há várias formas de analisar, rapidinho. Se for observar que o Vasco jogou em São Januário, por que o Flamengo não pode jogar na casa dele? Mas o que aconteceu em São Januário? Mas é uma questão de segurança, né? Nós vimos o que aconteceu. Foi tudo bem em São Januário. Então é bom que o Flamengo... E, presidente, o Flamengo é muito grande. Por que se você pode colocar... O mando é de quem? Não é do Flamengo? Claro.
Se o Flamengo pode colocar 60 mil no Maracanã, por que colocar só 15 aí na Casa do Urubu? E quem disse que o Maracanã não é a casa do Flamengo? E quem disse? A propósito, ano passado era. Ano passado o Flamengo reclamou do quê? Não, a decisão... Que viajou 144 mil quilômetros, era só visitante, jogava em todos os lugares do Brasil e queria o Maracanã. E a decisão da Copa do Brasil agora que foi? Agora tem o Maracanã e não quer o Maracanã. Diego, pessoal, Diego falando lá na zona mista. Vamos acompanhar então. Camisa 35 do Flamengo fez 2 gols hoje. Para bater esse pênalti, eu já tinha te perguntado em coletivo quando você ia voltar a bater, você disse quando fosse necessário e faria isso com confiança. Como é que foi o caminho ali até a hora da cobrança? Sem dúvida nenhuma, procurei manter o psicológico otimista. Sem dúvida nenhuma, a cobrança de pênalti ela é difícil, ela é muito difícil, independente do jogador, independente do que você vem vivendo e passando. É uma situação difícil, o goleiro treina para defender e os goleiros estão cada dia mais bem preparados. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acabei sendo feliz hoje. E nós estamos sujeitos ao erro, isso independente do nome do jogador, nós queremos fazer, mas nem sempre vai ser possível. Hoje foi possível e é o que eu falei, eu estou aqui para assumir essa responsabilidade porque acredito que tenho potencial para isso. Durante a minha carreira já marquei muitos gols de pênaltis e hoje eu fiz mais uma vez isso, estou extremamente feliz por essa noite, é uma noite especial, uma vitória muito importante, poder marcar os 2 gols, receber o carinho da torcida é sensacional. Diego, depois do seu gol de pênalti, você prestou uma reverência ali à torcida do Flamengo, dos 2 lados, foi lá, se curvou diante da torcida. A que se deve isso? Num dado momento da partida, o jogo ainda complicado, houve um princípio de vaia, depois a marcação do pênalti, aí você presta essa reverência à torcida. O que esse gesto significa? Eu acredito que, assim como nós jogadores, a torcida em alguns momentos fica triste, decepcionada, e é a maneira deles transmitirem, né, essa insatisfação, que é totalmente compreensível e é natural e claro que nós precisamos deles, né? E como eu falei há poucos dias na entrevista coletiva, eu recebi um carinho muito grande, recebi muitas críticas, como é normal quando a gente acaba não alcançando o nosso objetivo, mas recebi um carinho muito grande. E quando eu pego a bola para bater o pênalti, mais uma vez o estádio todo grita meu nome. Então, o mínimo que eu posso fazer é realmente reverenciá-los, agradecê-los por todo esse carinho. Meu objetivo é sempre retribuir com vitórias e com gols, e hoje isso foi possível. Você marcou o gol da vitória fora de casa, mais 2 gols hoje. Num momento crucial para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, de briga por vaga na Libertadores, o Flamengo ainda tentando chegar à fase de grupos da Libertadores diretamente numa classificação via Brasileiro. Além disso, tem convocação da seleção amanhã, você foi chamado da última vez, teve de ser cortado. Qual a sua expectativa em relação a isso e de que maneira esse momento agora no Flamengo, principalmente esses 2 últimos jogos, o de hoje e o anterior, de que maneira isso pode te ajudar na convocação de amanhã? Eu acredito que nós passamos por uma fase difícil, mas é importante frisar o momento que nós vivemos, né? Depois dessas 2 vitórias consecutivas, nós estamos a 4 pontos do segundo colocado. E isso é importantíssimo, né? Nessa reta final, estamos na quarta de final da Copa Sul-Americana. Então, estamos vivos, estamos muito vivos e eu acho que nós temos que ter consciência disso. E deixar bem claro que nós precisamos muito dos nossos torcedores nesse momento, né? Eles são fundamentais, eles vencem jogos quando querem. E então nós esperamos esse carinho, essa parceria com eles e pensar no São Paulo. Agora é a hora do São Paulo, né? Hoje é dia, sem dúvida, de sentir essa vitória suada e difícil, mas a partir de amanhã começar já a pensar no São Paulo para fazer um grande jogo. E a convocação? Convocação, expectativa, inevitavelmente, ela existe, né? Como você disse, eu estive presente na última lista. E, cara, eu trabalho com esse pensamento, com essa motivação dentro de mim, passa totalmente pelo meu desempenho aqui com a camisa do Flamengo. Hoje nós vencemos, foi um grande jogo, mas vamos ficar na expectativa e se der tudo certo, vou ficar como sempre muito feliz. Muito obrigado. Você falava antes da importância das vitórias para a confiança do time e nessa briga de reta final de campeonato, mas o Flamengo ainda tinha aquela dificuldade para se movimentar ali na tabela por conta dos resultados, que dependia também. Dessa vez a rodada ajudou um pouco e o Flamengo conseguiu subir uma posição. Quanto isso é importante também nessa busca por essa vaga direta?
É o que nós conversamos antes do jogo de hoje, né? Se não vencêssemos hoje, não teria valorizado o nosso esforço contra a Chapecoense. Então o que precisa é justamente dessa sequência de vitórias, o que é bem complicado no Campeonato Brasileiro. Nós vimos o Bahia vem de uma vitória contra o líder do campeonato, chega aqui extremamente confiante, enfim, as dificuldades são grandes, por isso que eu acho que é o momento mesmo de pensar jogo a jogo, de realmente contar com esse apoio dos nossos torcedores, porque é contagiante o que eles passam para nós. E seguir em frente, né? Eu acredito que essas 2 vitórias, sem dúvida, nos fortalecem num momento crucial do Campeonato Brasileiro. Então, eu estou muito feliz. É claro que temos alguns pontos a serem melhorados e vamos fazer isso, mas estamos na direção certa. Diego, depois do gol e ainda antes de você reverenciar a torcida, você esbravejou bastante, comemorou bastante. Você é um jogador experiente já, mas mesmo sendo um jogador experiente, você ainda sente um momento complicado no começo, uma vaia como a da torcida, ainda dói para você? Eu pergunto isso porque no começo da sua carreira, no jogo contra o São Paulo, você faz um gol e também grita com a torcida, comemora muito, e hoje pareceu muito aquele lance, assim, queria que você fizesse uma comparação e falasse desse momento, assim, mesmo sendo experiente, ainda sentindo esse momento difícil de um jogo. A nossa profissão ela é realmente assim, eu acho que como eu disse, a equipe passa por um momento delicado, sem vitórias, a expectativa em relação à nossa equipe ela é muito grande. Então, às vezes, a torcida acaba ficando insatisfeita, né? Acaba surgindo essas certas murmurações. Eu não encaro isso como uma vaia para a equipe. Eu acho que é a insatisfação de uma equipe que está empatando 1-1 dentro de casa, né? E precisa da vitória. Então, é compreensível isso aí. E as minhas emoções, elas são novas com o passar do tempo. Não é porque eu tenho 32 anos, como eu disse, eu vivi um momento há pouco tempo, um momento novo na minha carreira, né? Que foi depois daquela derrota na Copa do Brasil, enfim. Então são situações que nós temos que superar diariamente e é lógico que eu tenho emoções e preciso controlá-las e preciso do apoio das pessoas e nunca me faltou isso aqui no Flamengo, por isso que eu fiz questão de reverenciar essa torcida, porque sempre, de uma forma ou de outra, eles estiveram do meu lado e merecem o meu total esforço. Valeu? Tá aí o Diego falando por aqui, voltamos ao estúdio. Obrigado, Álvaro. Tá aí o Diego, grande destaque da vitória do Flamengo, 4-1. O Diego fez 2, o Hever também fez 2. Rodada Fox chega ao fim. Obrigado, participação. Que pena, já, né? Valeu, mas já. Que pena. Até a próxima, então. Leandro Quesada, até a próxima. Gustavo Ribeirão. Valeu, Vinique. Abraço, até a próxima. Abraço. Olha, continua ligado na programação aí do Fox Sports. O Quesada disse que vai fazer um corte tipo Diego. Já tá ajeitando.